Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar com vocês sobre quando operar a tireoide. Daqui a pouco eu vou receber a convidada, a gente vai fazer um bate-papo aqui, eu e a Aline Viana. A Aline já está entrando. Oi, Aline. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Pessoal. A gente vai falar quando opera a tireoide, vai falar sobre nódulo suspeito, quando a gente indica a cirurgia, quando não, quais são os cuidados no pré-operatório. A Aline vai falar um pouquinho do pós-operatório. A gente vai tirar umas dúvidas, eu inclusive vou tirar algumas dúvidas com ela também. Endócrino e cabeça e pescoço, eles estão sempre juntos nas doenças da tireoide. E depois, quem sabe, em outra live, nas doenças da paratireoide, que são aquelas glândulas vizinhas da tireoide. E aí a gente vai começar falando um pouquinho da tireoide, né? Que ela se localiza aqui nessa região, né? Abaixo do gogó, do pomo de Adão. E ela tem, a gente pode aqui pensar, né? Se ela está funcionando bem ou não, aí as doenças que estão das disfunções da tireoide, que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, muitas vezes ficam mais com o endocrinologista, a gente faz a reposição do hormônio no hipotireoidismo. O hipertireoidismo a gente tenta controlar com medicação e iodoterapia, e aí tem uma situação, né, a gente vai conversar quando indica cirurgia também. E às vezes anda um pouquinho independentes a função da tireoide e a morfologia, né, a anatomia da tireoide. E a gente pega muito hoje em dia, né, ali nos nódulos de tireoide. Os famosos nódulos de tireoide. Que hoje em dia é super comum as pessoas fazerem ultrassons, check-ups. E aí, se o nódulo é pequenininho, a gente pega muito também aqui na endocrinologia, a gente vai acompanhando. Aline, aí também você pega muito nódulo de tireoide. E assim, é engraçado porque se você for ver ao pé da letra, né, ultrassom de tireoide não é um exame que deva ser incluído no exame de rotina. Justamente por isso, porque é muito comum a gente ter nódulo na tireoide, né? A maioria das pessoas terão, mas hoje em dia que a gente sabe com a facilidade de acesso à saúde, de fazer esses exames, acaba que o paciente vai, procura um médico e ele acaba incluindo ali a ultrassom de tireoide. E as máquinas cada vez mais sensíveis, então nódulos que antigamente nem eram identificados, hoje em dia a gente vê muito, né? Então eu recebo bastante paciente que chega às vezes nervosos, apreensivos, porque foi identificado lesão, nódulo na tireoide. Às vezes nódulos pequenos, menores que 1 centímetro, a grande maioria deles. Outras vezes nódulos até maiores, que você conversando com o paciente até percebe, né? Aquele abaulamentozinho aqui, mas que o paciente nem tinha percebido e chega pra gente. Mas é assim, uma prática muito comum no nosso consultório do cirurgião de cabeça e pescoço, apesar de abranger muitas outras patologias, né? Mas a tireoide é o carro-chefe também. Então a gente meio que acompanha em paralelo, né? E aí vai ver os nódulos, a maioria dos nódulos, eles não são perigosos, né? Não, mas tem os critérios ultrassonográficos que indicam a função. Porque tem todo tipo de paciente, né? Tem aquele paciente que você fala e que explica que a maioria dos nódulos são benignos, que não precisa se preocupar, que na maioria das vezes a gente vai acompanhar sem até funcionar, né? Que nem você falou, que a gente vê quando vê um ultrassom, tem várias características que a gente vai fazer com que a gente funcione ou não. Tamanho, né? Se o nódulo é regular, se tem calcificação, a vascularização. A gente junta tudo e a partir daí a gente vê se vale a pena ou não fazer essa função e essa investigação. Porque a gente tem que levar em conta que, assim, dar um passo para frente num nódulo que às vezes você nem saberia que tem, né? Porque na grande maioria das vezes eles não doem, eles não dão sintoma nenhum, ele simplesmente está ali quietinho, até quando eles são malignos, né? A gente viu que, assim, muitos pacientes têm um nódulo que é maligno e passa a vida toda ali e ele não desenvolve. Então, realmente tem que ter cautela na hora de a gente indicar. Inclusive, foi uma pergunta que uma pessoa que me segue pediu, né, para falar. Não sei se você quer falar ou se eu fale. Ele perguntou sobre calcificações exuberantes, se é importante ou não. Eu acho que eu
eu acho que ele quis falar calcificações grosseiras, né? As calcificações grosseiras nos nódulos de tireoide, eles normalmente falam a favor de benignidade. Os nódulos mais suspeitos são aquelas microcalcificações, né? Os nódulos que têm pontinhos lá, que o médico vai ver e vai fazer essa solicitação. Então, a partir desses critérios de ultrassonografia e do tamanho do nódulo, a gente vai partir para o próximo passo, né? Se é funcionar ou acompanhar. A gente viu isso por quê? Porque até os pacientes que têm, considerando se fosse tumores de tireoide, mesmo os muito pequenos e aqueles mais avançados, eles não mudam a sobrevida, né, que a gente fala. A chance de morrer pela doença é a mesma dos pacientes quando eles operam com um nódulo muito pequenininho ou com um nódulo mais avançado. Então, pensando que uma cirurgia é um procedimento que anestesia geral, você abre aquela estrutura, né, tá perto de estruturas importantes como o nervo, as paratireoides, então a gente posterga até certo ponto, né, até quando realmente existe a necessidade de fazer esse procedimento. E vou responder também uma pergunta aqui que me fizeram na caixinha, né? Se nódulo pequeno não funciona. Nódulo pequeno abaixo de 1 centímetro, meio centímetro, a gente não funciona. É até difícil pegar material e às vezes quando se pega material fica na dúvida. É uma cascata de coisas que acontecem que às vezes é melhor deixar ele lá. A gente observa, né? Os cânceres são muito indolentes, é muito lento o desenvolvimento, então dá tempo de agir, mesmo se forem pequenos nódulos. Mas aí uma vez assim, acho que aí a gente já começa na classificação. Tem tamanho, né? Ele atinge os critérios para fazer a punção, né? A classificação de TIRADS é a partir do ultrassom, né? 1 e 2 são nódulos que a gente não funciona. O 3 só a partir de 2,5 centímetros. E assim, que é indicação para punção. A gente nem chegou a ver as células. O 4 a partir de 1,5 centímetro e o 5 a partir de 1 centímetro. Então, o nódulo é mais suspeito, o TIRADS 5, a gente funciona a partir de 1 centímetro, né? E aí, aí pede a punção, e quando a gente pede a punção é outra classificação, a classificação de Bethesda, que vai de 1 a 6. A classificação Bethesda 1 é quando ela é indeterminada. Na verdade, o paciente, o médico, né, quando ele fez a punção, ele não teve ele não teve célula satisfatória e ele não consegue dar um diagnóstico, tá? Então, é como se não tivesse feito o exame, porque ele não teve material suficiente para essa análise. E é por isso que a gente fala, quando o nódulo é muito pequeno, de fazer uma biópsia num nódulo de 5 milímetros, 6 milímetros, mesmo que ele seja suspeito, tá? A chance de você fazer a punção e vir esse material insatisfatório é muito ruim, gera uma ansiedade no paciente, né? Uma angústia. O paciente fez um exame que é uma resposta e ele não tem. Então, mas o Bethesda 1 é quando a gente não consegue classificar. O Bethesda 2 é quando o nódulo vem benigno, né? A chance de malignidade é muito baixa, é de 0 a 3%. Então, é um nódulo benigno, a gente acompanha na maioria das vezes. Bethesda 3 e 4 são os nódulos de característica indeterminada. São aqueles nódulos pela característica dele própria, a gente não consegue dar um diagnóstico pela punção. Na maioria das vezes eles são benignos também. O Bethesda 3 ele tem 5 a 15% de chance de malignidade. O Bethesda 4 um pouquinho mais, entre 30% mais ou menos de chance de malignidade. Então, para essas situações, a gente não adianta nem pedir nova punção, porque a característica do nódulo, né, que é difícil de dar. Geralmente aquelas lesões foliculares, que você precisa ver a cápsula. Na verdade, para ter certeza mesmo, só cirurgia. E aí é que a gente fica naquele dilema, né? Assim, você vai operar para ter uma certeza, sendo que a chance de ser maligno é pequena. Então, tem que conversar muito com o paciente, falar que mesmo que ele tenha uma chance de ser maligno, essa chance, assim, o nódulo é uma doença que é muito indolente, que vale a pena você acompanhar, fazer uma ultrassonografia de tempos em tempos, ver como é que se comporta. E mudar de ideia também não é errado, né? Se você optou por não fazer a cirurgia naquele momento,
você mudar de ideia daqui a 1 ano, 6 meses, porque o nódulo começou a crescer, não tem problema nenhum, né? Você tentou e eventualmente não deu certo. Mas a maioria, eles vão ficar ali quietinhos, não vão haver crescimento nem nada. O Bethesda 5 e o Bethesda 6, eles já são mais suspeitos, né, para tumor mesmo. O Bethesda 5, acho que é uns 80%, eu anotei aqui, 60% a 75% de chance de malignidade. E o Bethesda 6 é quase 100%, 97%, 99% de chance de ser maligno. Então, nessas situações, acaba que é difícil a gente não operar, né? Claro que tem algumas situações ainda que mesmo com essa suspeição forte a gente não opera, a gente vai falar mais na frente, mas na grande maioria das vezes a indicação cirúrgica é feita. Né? Tem algumas perguntas. A gente faz quando tem um resultado 1, né, que não veio material suficiente para análise. A gente pede para repetir essa função depois de um tempo, em geral, 3 meses, para ver se vem uma quantidade de células adequada para dar uma conclusão. Né? Como a Aline falou, é como se esse exame não tivesse sido feito, a gente tem que tentar novamente a amostra. O 2 é uma amostra que o resultado é sugestivo de benignidade e a gente só faz o acompanhamento. Repete no Bethesda 2 quando tem esse resultado, em raros casos, quando o nódulo muda um pouquinho de aspecto, você pode ter alguma chance que aquele primeiro resultado foi um falso negativo ou foi um resultado, né, pode ser diferente. O 3 começa aqui aqui as dúvidas maiores, né? O que a gente faz com Bethesda 3, né? Bethesda 3 é aquela citologia, aquele resultado que o patologista ficou em cima do muro. Se é uma neoplasia benigna ou maligna, e não dá para concluir, né? A citologia é um exame limitado. Possibilidades que a gente pode ter aí no Bethesda 3. Repetir a punção para ver se sai de cima do muro, fazer teste genético ou, né, como em todos os nódulos o diagnóstico definitivo é a cirurgia, a gente pode fazer uma lobectomia. A gente encaminha para vocês. Acaba vindo para a gente. E aí, assim, eu, particularmente, eu tento dar uma chance para tireoide, sabe? Porque Bethesda 3 realmente, na maioria das vezes, é benigno. Então, é muito pouco a chance de ser maligno. Claro que eu vejo muito paciente, tem paciente que não suporta pensar que tem um nódulo que pode ser câncer. Se ele acha que está tão ruim, a gente acaba indicando o tratamento cirúrgico. Se o paciente é tranquilo, se ele confia, se ele tem... É importante saber, assim, tem paciente que não consegue, vai perder o plano de saúde, ou é paciente do SUS que não tem não tem tanto acesso, né, confiável. Às vezes você acaba indicando mesmo tratamento cirúrgico, mas quando é uma pessoa que é mais fácil de a gente acompanhar, e é tranquilo, eu tento acompanhar. Acompanho de 6 em 6 meses. E se houver crescimento, qualquer mudança, a gente indica cirurgia. Quando a cirurgia é indicada no paciente Bethesda 3, a gente tem que ver várias coisas, né? Por exemplo, se tem nódulo só daquele lado da tireoide, né? Às vezes o paciente tem um nódulo Bethesda 3, mas é cheio de nódulo, ou ele tem um bócio, uma tireoide aumentada como um todo, entendeu? E aí aquele nódulo acaba sendo, assim, complementar, né? Porque tem toda uma doença do lado. Se o paciente toma já a medicação, se ele já tem um hipotireoidismo, a tireoide não funciona já direito. Mas, assim, considerando que é um paciente que tem um nódulo apenas de um lado da tireoide, né, Bethesda 3, e quer operar, porque realmente a confirmação é só após a cirurgia, a indicação é de fazer a tireoidectomia parcial. A gente não tira só o nódulo, tá? Tem muita gente que pergunta se a gente não vai tirar só o nódulo. A gente tira a metade da tireoide, porque a glândula ela é muito vascularizada, é perto de estruturas importantes, então, pela técnica cirúrgica, a gente acaba tendo que tirar a metadezinha dela, né? E aí, durante o ato cirúrgico, a gente faz o exame de congelação, que é o exame que outro médico, né, um patologista, ele pega a metade da tireoide que a gente tirou, ele leva para o laboratório de patologia que fica dentro do centro cirúrgico mesmo, ele já analisa ali uma análise rápida, mas ele tem condições de falar, na maioria das vezes, né, de dizer se o nódulo é benigno ou maligno, né? Então, algumas situações ele não consegue visualizar direito a cápsula, aquelas situações que pode ser adenoma folicular ou carcinoma, que ele tem que fazer uma análise mais minuciosa, e aí ele até guarda parafina, né? Não tem como dizer na congelação.
Mas na maioria das vezes a gente fazendo a parcial, o patologista falando que é benigno, a gente mantém a cirurgia como parcial, né? Não faz a complementação do outro lado. E aí espera o resultado definitivo para saber, né? Se é benigno ou maligno. Quando o nódulo é só de um lado, tem uma chance de ser tiroidectomia parcial, né? Tirar metade só. Mas se já tem uma doença mais difusa, muitos nódulos, se tem um bócio, esse aumento da tireoide, quando ele é muito importante, né? A cirurgia, então, provavelmente vai se encaminhar para a tiroidectomia total, né? Provavelmente sim. E é também até bom falar que a gente acabou falando do Bethesda 2 e passou por 3, mas o Bethesda 2, mesmo sendo benigno, às vezes a gente tem que operar, né? Porque, assim, são nódulos benignos, mas que, por exemplo, são grandes. A gente acaba pedindo punção pela facilidade que a gente tem mesmo, né? Pelo acesso de saúde e tudo, para ter uma tática na hora da cirurgia mesmo, para saber se você precisa... se for suspeita de câncer, né, você tem que fazer estadiamento, ver se tem linfonodos e ver a urgência ou não de se operar. Então, mesmo os pacientes que têm Bethesda 2, se eventualmente eles têm nódulos muito grandes, bócios difusos, que às vezes chega com sintomas compressivos, né? Ah, doutora, eu tenho dificuldade para engolir, às vezes quando eu deito tenho dificuldade para respirar. Então, às vezes nessas situações, mesmo benigno, a gente acaba tendo que fazer a retirada da tireoide. É nessa situação do Bethesda 3 e 4, porque às vezes o nódulo está lá de um lado, mas ele tem uma tireoide grande como um todo, sintomas compressivos, você acaba tendo que, infelizmente, tirar ela inteira, né? Isso, então são duas suspeitas de malignidade e se o bócio ou o nódulo tem sintomas compressivos. E aí, a partir do 5, 6, já é mais indicativo de cirurgia. Depois a gente vai conversar um pouquinho, né? Eu pedi para a Aline falar sobre a vigilância ativa. E assim, uma vez, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Perguntaram um pouquinho sobre o acompanhamento não interferir muito no prognóstico. Mas assim, não interfere. O tumor de tireoide, a gente está falando assim, do carcinoma papilífero, né? Que é a grande maioria dos tumores de tireoide, mais de 90% dos casos é esse tipo de tumor, que é um tumor que é muito indolente e realmente não altera o prognóstico. É por isso que cada vez mais, até a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o tema, esse mês é o mês da tireoide, né? E o tema do slogan deles esse ano é menos é mais, né? Tireoide a gente sabe que não é um tumor que assim, agressivo como os outros tumores que a gente tem no nosso organismo. Eles crescem muito devagar e a chance de morrer por ele é muito pequena. Mesmo naqueles pacientes que têm doença avançada, com nódulos grandes, que pegam os gânglios do pescoço, que às vezes tem até metástase para o pulmão, mas até nesses casos a sobrevida que a gente fala, né? Em 10 anos ela se equipara àqueles pacientes que têm nódulos muito pequenos. Para aqueles pacientes que são menores de 55 anos, né? Claro que tudo isso é muito individualizado, mas para a maioria dos pacientes, que são os pacientes jovens, né? Chega paciente em idade adulto jovem com nódulos pequenos, então realmente não vai mudar se acompanhar. Então, mas é um acompanhamento, né? Não é dizer não vou operar e não vou fazer nada. Você tem que manter o acompanhamento com o seu endócrino, fazer exames pelo menos uma vez por ano. Tem gente que faz de 6 em 6 meses, mas uma vez por ano, pelo menos, para ver se como é o comportamento, né? Se cresceu, se apareceu algum gangliozinho. Então, o acompanhamento não é deixar para lá. É acompanhar de verdade, né? Ficar de olho e, se precisar, faz o procedimento. Isso, e aí nós exatamente. Claro, uma equipe, né, vai ter o endócrino ou o cirurgião e um radiologista. Acho que aqui é legal a gente comentar, o médico de confiança que faz os ultrassons, né, de preferência o mesmo médico. Há muita variação de um laudo para outro, sim, porque depende da interpretação de quem está fazendo o ultrassom, né? Isso de não mudar a sobrevida, assim, né, os cânceres, os papilíferos de tireoide, isso já é bem documentado cientificamente, por isso que tem todo esse movimento hoje em dia das sociedades. Há um tempo atrás era impensável não operar, né? Exatamente. E hoje em dia a gente vê que a gente tem uma geração de mulheres sem tireoide, né? E, enfim,
Eu acho que ela faz muita falta, porque a reposição às vezes é fácil, às vezes não é, mas para endócrino, assim, nada como a glândula, né, que a gente nasceu com ela. As reposições, elas nunca se igualam, né, à produção de uma glândula nativa que a gente fala. Menos é mais, é porque assim, quando eu fiz a residência, né, todo nódulo de tireoide suspeito para carcinoma papilífero, BTJ 5 e 6, era tireoidectomia total. Não tinha nem o que discutir. Hoje em dia a gente já vê, né, que tem uma parcela de pacientes que a gente pode fazer tireoidectomia parcial e que está tratado do mesmo jeito, né, assim, e antigamente você nem poderia falar isso, que era um absurdo. Mas hoje, para aqueles tumores, os nódulozinhos que você, eventualmente, alguém pediu a punção, né, para um nódulo menor que 1 centímetro, e que veio o BTJ6, você pode fazer a tireoidectomia parcial, porque são pacientes que não iriam fazer o iodo, né, são pacientes de muito baixo risco de recidiva, pacientes jovens. Então, para evitar o dano, aquelas estruturas importantes que a gente sabe que eles ficam mais vulneráveis, né, durante o procedimento cirúrgico, você acaba fazendo um tratamento um pouco menor. Aline, eu queria que você explicasse um pouco a parte prática, quer dizer, olha, a gente já indicou, vocês já decidiram cirurgia, quando um paciente chega para vocês, as indicações cirúrgicas que aqui a gente conversou, né, sobre nódulo, suspeito de malignidade, e sobre bócio, né, não sei se vocês têm uma diferença aí de como abordar o pré-cirúrgico e o intraoperatório. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Uma vez indicada o tratamento cirúrgico, a gente pede o pré-operatório como toda a cirurgia, né? Normalmente são exames cardiológicos, de laboratório, para ver coagulação, nada de muito exuberante. Normalmente o paciente fica internado um dia. O paciente que vai ser operado de tireoide, ele normalmente interna no dia da cirurgia, é feito sob anestesia geral, né? E aí, no dia seguinte, se tiver tudo bem, o paciente vai para casa. A gente pode ou não deixar dreno, que é aquele tubinho, né, que a gente deixa no pescoço. Normalmente a gente deixa esse dreno quando a tireoide é muito volumosa, quando o espaço, né, que fica no pescoço é muito grande, para evitar de acumular secreção na região, a gente acaba deixando o dreninho para sair por ali. Mas isso é uma coisa que a gente vê no ato operatório. Como hoje em dia a gente está operando muito nódulozinho pequeno, são tireoides pequenas, na grande maioria das vezes o paciente não fica com dreno. A gente fala, né, que hoje em dia existem duas técnicas cirúrgicas, né, para fazer a tireoidectomia, a técnica convencional, que todo mundo já conhece, daquela cortezinho no pescoço, que a gente tira a glândula por ali. E para aquelas pessoas que eventualmente têm problema de queloide, cicatrizes hipertróficas, a gente pode fazer em algumas situações, né? Claro que não vai todo mundo poder fazer esse tipo de cirurgia, mas para aqueles que se adequam às considerações, a gente faz um acesso transoral, que é a parte interna da boca, né? E através de pinças de laparoscopia a gente consegue acessar a tireoide. A gente não usa a mão porque pela incisão que a gente coloca na glândula, mas a gente usa o material de laparoscopia, que são aquelas pinças, né, que é muito usado para cirurgia abdominal, e a gente tem a magnificação, né, porque a gente vê por televisão que o nervo fica bem grande, as paratireoides, e aí em algumas situações a gente pode fazer essa outra técnica. E precisa de uma dúvida aqui. Precisa o instrumental, o material é diferente ou não? Quer dizer, precisa de uma sala diferente? Não, na prática, todo hospital acaba tendo uma técnica de laparoscopia, porque o pessoal que opera hoje tem uma técnica muito usada nas outras especialidades, né? Então, torre de vídeo, material de laparoscopia normal. O monitor de nervo a gente usa tanto na cirurgia convencional como nessa. E a pinça de energia que a gente usa também, que é uma pinça para selar os vasos, também é usada nas duas técnicas. Então, em termos de custo e material, não muda nada. O
o que vai fazer você fazer ou não realmente é a indicação do paciente, né? Tem que ter uma tireoide pequena. Existem algumas classificações que aí durante a consulta a gente vai ver, né? E se adequar, e claro, se o paciente puder, tem paciente que não se importa, né? Com o corte aqui, outros pacientes acabam por estética, preferem. Então, é só saber que existe. Os convênios podem Os convênios podem essa cirurgia sem via laparoscópica? Esse convênio ainda não está regulamentado pela ANS, né? Geralmente os convênios para cobrir, eles precisam da liberação pela ANS. E algumas situações acaba liberando porque é o mesmo material, né? Então não tem custo a mais. Então depende muito de cada convênio, né? Isso aí durante a cirurgia, a consulta, né? Isso aí é conversado, mas alguns convênios liberam sem maiores problemas. Porque não existe diferença de custo para eles, né? Uhum. É que assim, a minha impressão é que seria uma técnica mais refinada e aí só seriam mais questões estéticas e o convênio no cobre, enfim, quem teria a possibilidade de fazer isso só quem realmente pudesse pagar um pouco a mais. Então, não necessariamente. Não necessariamente. Aí, assim, claro, se o convênio não autorizou e o paciente desejar, né? Aí, se ele puder ter esse custo a mais, porque é importante para ele e ele puder ter condições, aí ele arca com a despesa, né? A mais. Mas, na maioria das vezes, alguns planos, tem uns planos melhores, né? Acaba liberando, sim, sem maior problema. Mas isso aí seria, no caso de fazer uma tiroidectomia já com diagnóstico, ou quer dizer, com a suspeita muito grande, vamos dizer, ao nódulo Bethesda 5, 6. Essa técnica é uma opção ou vocês sugerem sempre a técnica convencional? Não, depende. Ó. Assim, a técnica existe para ser feita quando você indica a tiroidectomia, né? Então, independente do Bethesda 3, 4, 5 e 6, você vai fazer. Então, a gente prefere cirurgia convencional quando o nódulo é muito maior, né? Muito grande, quando você precisa fazer esvaziamentos maiores. Então, pelo acesso, né? Que é muito pequeno, então tem que ser uma cirurgia um pouco menor, uma tireoide um pouco menor para a gente poder fazer. Cirurgias maiores, aqueles bossos volumosos, bossos mergulhantes, tem que fazer pela técnica convencional, acho que não tem como escapar muito, né? A cicatriz, na maioria das vezes, quando a gente faz pelo cortezinho no pescoço, eles ficam bons, né? A gente tem o maior cuidado, orienta, usar aquela fita de micropore, né? Eu gosto de deixar que o paciente use por uns 30 dias depois do procedimento cirúrgico, porque a gente sabe que o sol, né, quando bate na cicatriz é que deixa ela um pouquinho mais grossa, mais escura. Claro que tem paciente que, independente de todo o cuidado do mundo que a gente faz, ele vai ter aquela cicatriz um pouquinho mais grossa, mas na maioria das vezes a gente fecha com aqueles pontos intradérmicos, né? Então, fica uma cicatriz que fica boa, bem aceitável. Então, para aquelas tireoides volumosas, bossos mergulhantes e aqueles que precisam fazer esvaziamentos maiores, acaba que tem que fazer pela técnica convencional mesmo, né? Então, bócio mergulhante é quando a tireoide cresce para baixo, para dentro do tórax. É uma indicação também de cirurgia, né? De bócio, né? Quando a gente fala, às vezes o bócio ele cresce para fora, a gente vê aquele pescocinho mais abaulado, mas algumas vezes o nódulo vai crescendo para baixo, né? Para dentro, e o paciente às vezes nem percebe. Tem uma queixa de que tem um desconforto respiratório, ou uma dificuldade para engolir. E quando a gente vai fazer exames de investigação, a gente acaba vendo, né? Tireoide realmente grande, que desce bastante para o tórax. Essa parte de, assim, precisar fazer a esternotomia, né? De abrir o tórax para poder tirar uma tireoide, é muito raro, mas acontece. De vez em quando a gente precisa chamar o pessoal da equipe da torácica para nos ajudar. Porque às vezes só pelo pescoço a gente não consegue. Mas graças a Deus é uma minoria. Então é por isso que a gente fala, mesmo aqueles nódulos benignos, mas quando eles começam a crescer, né? Você vai fazer exame de 6 meses, está um pouquinho maior, acaba que fatalmente você tem que acabar indicando cirurgia pelo risco de, considerando que a pessoa jovem vai viver muitos anos de vida ainda, né? Uma hora essa tireoide vai ter que ir embora. Que ir embora e às vezes também não pode
esperar muito, porque paciente mais idoso começa a ter um risco cirúrgico maior, né? Esse momento melhor não pode ser, né, muito tarde, a gente faz isso durante o acompanhamento. Hoje em dia, a tireoide grande também, quanto maior, mais difícil a cirurgia, né? Então, a gente tem que lembrar que tem as paratireoides ali, que a gente não pode tirar, né? Tem que ter cuidado de manter elas ali. Tem o nervo laringeu. Então, imagina que um espacinho, que uma tireoide pequenininha, né? Ocupa um espaço, está sendo ocupado por uma lesão grande. As estruturas que normalmente estariam nos seus lugares, né, elas ficam um pouco mais afastadas, então acaba que vai ficando mais difícil. Então, quando a gente vê que o bócio ele é volumoso, acaba tendo que... Não adianta também esperar muito, né? Você espera... Viu que tá grande, não tem que tirar mesmo, né? Infelizmente, não tem o que fazer. Os nódulos benignos, eles crescem, né? Não é porque está crescendo que é ruim. Os nódulos benignos também crescem, e às vezes a gente indica cirurgia mesmo na tireoide que não tem nódulo, né? Os bócios difusos, que a gente chama. Alguns pacientes com hipertireoidismo que a gente não conseguiu controlar com medicação, não conseguiu, ou não tem indicação, ou não ficou bem com radiodo, a gente indica essa cirurgia também. E bócio com hipotireoidismo também, em alguns casos a gente indica a cirurgia, né? E aí, assim, quando tira a tireoide toda, a gente vai repor hormônio, né? Como é que é o pós-operatório imediato? Como é que o paciente vai para casa tomando o quê? Então, aí no pós-operatório, eu acabo deixando na minha prescrição cálcio oral, porque por mais que a gente mantenha as paratireoides ali, mas pela manipulação elas podem sofrer um pouco, né? Então, um dos riscos da cirurgia de tireoide, vou falar aqui rapidinho. Quando a gente faz a cirurgia de tireoide, a gente tem que falar para todo mundo, né? Que um dos riscos da cirurgia é a voz, ficar a voz um pouquinho rouca, porque o nervo que faz a movimentação das cordas vocais, ele passa por baixo da tireoide, né? Então, é uma parte da cirurgia você identificar esse nervo para manter ele ali e tirar ele e manter ele íntegro, né? Claro que existem alguns tumores malignos, por exemplo, que já está invadindo o nervo. Então, nessa situação, a gente acaba tendo que tirar, mas isso é conversado com o paciente. Então, tem o risco da voz ficar um pouco rouca. Na maioria das vezes, os pacientes vão bem, não tem problema nenhum. Mas, às vezes, eles ficam com a voz um pouquinho rouca, que com uns 15, 20 dias isso vai voltando ao normal, é pela manipulação. Outras vezes demora um pouquinho mais, aí tem que fazer fonoterapia, mas, no geral, vai bem. E a outra coisa que pode acontecer, que é mais chata, né, que são as câimbras e formigamentos. Isso pode acontecer devido à queda do cálcio por conta das paratireoides, que são glândulazinhas muito pequenininhas que ficam por trás da tireoide. A gente tem que manter elas lá no paciente, né, mas, que nem eu falei, como a gente manipula muito perto, elas podem sofrer. Então, no pós-operatório, eu deixo o cálcio durante a internação. E para casa, eu deixo, se houver necessidade. Eu falo para o paciente assim, se você tiver cãibra ou formigamento, você toma, deixo a prescrição do cálcio. Se o paciente não tiver, ele não precisa tomar. Então, a gente normalmente, um mês depois do procedimento, a gente faz o exame laboratorial, né, para ver como é que está o cálcio, o PTH. Naqueles pacientes que tiveram cãibra, nesse retorno, depois de um mês, a gente vê, né, os exames e se o cálcio estiver normal, o PTH normal, a gente já suspende. Mas é um cuidado que tem que ter, porque tem paciente que não é avisado, né? E às vezes está lá no pós-operatório, começa a sentir uma cãibra e não sabe por que motivo e na verdade é o cálcio, né? Lá embaixo. Às vezes, assim, se for muito intenso e o paciente não fizer essa reposição, é uma emergência, né? Tem que ir para o hospital para repor via venosa, né? Isso. Aí, bom, a cirurgia foi feita, o paciente recebeu alta e depois o resultado vai vir o resultado definitivo da peça, né? O resultado da peça cirúrgica. Normalmente cirúrgica. Vai para casa no dia seguinte, né? Com o remédio da tireoide, se for tireoidectomia total. Nesse momento eu já prescrevo a reposição do hormônio, né? Para
Normalmente a gente dá uma dose meio padrão, dá dependendo do peso do paciente, para ele tomar todo dia de manhã em jejum, bonitinho. Se for parcial, ele vai sem o hormônio e depois de um mês, mais ou menos, a gente faz o exame para ver se o TSH, se a tireoide continua funcionando bonitinho ou não. E, normalmente, na primeira semana sai o resultado da biópsia. E aí é que a gente vai ver, né, se confirmou que era maligno ou se era benigno. A depender desse resultado, a gente vai ver como é que a gente vai fazer esse acompanhamento, né? Para os pacientes que tinham aquela classificação Bethesda 5 e 6, normalmente isso acaba se confirmando, vem no tumor maligno mesmo, mas graças a Deus, né, assim, na maioria das vezes são tumores pequenos, que hoje em dia a gente tem, para alguns pacientes que operam de tireoide, a gente pode fazer uma terapia adjuvante, né, que a gente fala complementar, que é com iodo. Então, atualmente, nem a maioria acaba não fazendo o iodo, né, porque são nódulos pequenos, com muito baixo risco de voltar essa doença. E aí a gente só acompanha no consultório com exames de sangue, de vez em quando, e ultrassonografia. E raio-x do pulmão uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos. Mas o acompanhamento vai ser feito, eu falo, que para o resto da vida, né? Quem que vai acompanhar esse paciente, né? Às vezes o paciente tem um endócrino, tem a gente da cirurgia de cabeça e pescoço. Eu gosto de operar, de acompanhar, pelo menos no pós-operatório imediato, claro, né? Para ver como é que está a cicatriz, fazer essas orientações do cálcio e tudo. Quando o endócrino é parceiro nosso, né, que a gente tem acesso fácil e consegue conversar, o paciente, para não ficar passando com tanto médico, ele pode até acompanhar com o endócrino, mas a gente tem que estar bem junto nisso, né, para manter os níveis de TSH do jeito que a gente quer, né, porque tem muita gente que acaba, o paciente vem comigo, aí eu deixo o TSH lá bonitinho, aí vai para o médico do posto ou para outro médico, não, aí diminuiu a dose. Aí, isso aí é uma luta no pós-operatório. É melhor acompanhar com um só, né? Assim, os pacientes, eles vão fazer a cirurgia, continuam acompanhando com o cirurgião de cabeça e pescoço, se o nódulo for benigno, se não foi, ou algumas vezes volta para o endócrino, a gente faz esse acompanhamento também do pós-cirúrgico tardio, e é bom, né? Ou os dois têm que estar muito alinhados, ou é melhor acompanhar com um só para não ter essa confusão. Eu tenho um paciente que acompanha em um hospital terciário, né? Ela é do SUS, acompanha no hospital terciário. Eu tenho a minha opinião formada sobre o caso dela, mas quem mexe na dose da medicação dela é a equipe de cirurgia de cabeça e pescoço que operou ela. Isso aí tem que ficar bem combinado. E assim, é por isso a importância de você, porque a endocrinologia, né, tem muita gente que, eu lido mais com obesidade, com distúrbios do cálcio, então, com o endócrino que estuda tireoide, né, que acompanha muito o paciente tireoide, que vai saber conduzir bem, né, essa parte. Então, eu falo para o paciente que você não vai morrer do câncer de tireoide, mas a doença pode voltar, né? A gente fala que tem paciente que operou 10 anos atrás, 15 anos, e a doença volta. Então, é por isso que tem que manter, né, um rigor em tomar esse remédio da maneira correta, para deixar o TSH suprimido, para evitar a chateação, né? Porque tem que operar de novo, esvaziar o pescoço. Então, não deve deixar para lá, né? Operei e vou relaxar. Tem que cuidar realmente e fazer como se fosse uma religião mesmo, de tomar o remedinho certo na hora certa para ficar bem. Aline, aqui tem uma pergunta, acho que a gente passou um pouquinho dessa parte, mas a gente pode voltar sobre qual é um tamanho grande do nódulo para indicar cirurgia? Eu costumo ter um ponto de corte de 3 centímetros. Um paciente que chega para mim com um nódulo de 2,5 centímetros, por exemplo, um Bethesda 2, eu não considero grande, não. Eu costumo acompanhar
Porque normalmente é um nódulo que não vai gerar muito sintoma, né? O paciente não vai ter muito problema, então eu coloco como 3 centímetros. O paciente que tem um nódulo que chega para mim já 4 centímetros, ele vai acabar fazendo cirurgia, né? É importante a gente falar que hoje em dia já tem, né, outras técnicas que você pode preservar a tireoide, né, como a ablação por radiofrequência para aqueles nódulos maiores e que são benignos. A gente não precisa levar para cirurgia, né? Às vezes você faz um procedimento minimamente invasivo, você injeta uma agulhinha ali, um procedimento ambulatorial, o paciente vai embora no mesmo dia para casa, injeta uma agulhinha, o nódulo, ele pela energia térmica, né, ele acaba sendo destruído ali e o paciente preserva a função e evita a anestesia. Claro que também nem todo mundo vai poder fazer esse tipo de procedimento, mas naqueles casos bem indicados é uma opção boa, né, para quem tem nódulos benignos. A doutora... Aí eu voltando, esse nódulo 3 centímetros de ponto de corte quando a tireoide é muito volumosa, né? O paciente às vezes não tem nódulo, mas a tireoide, o valor normal dela é de 5 a 15 centímetros cúbicos. Aí chega um paciente com a tireoide de 60, um bócio, né, difuso. Aí acaba tendo indicação de cirurgia mesmo. Eles vão ter esses sintomas de aperto. 60 é 4 vezes mais, né? 4 vezes a tireoide. Então, assim, se a tireoide vai até 15, tá 17, 18... Já é um pouco aumentada, né? Pega... Hã? Já é um pouco aumentada, né? Então, assim, mas você... já é um pouco aumentada, mas não costuma dar tanto sintoma compressivo, né? Para indicar a cirurgia. A gente vai observando. Mas, assim, a partir de 30, 40, sim, no total, já é considerável. É porque o pessoal hoje em dia, eles veem muitos laudos e... então se assusta com qualquer desviozinho daquele normal que está escrito lá no exame, né? Então se é até 15, está 16, ela não está gigante não, ela só está... Passou um pouquinho, né? Um pouquinho só. E, bom, perguntar aqui a doutora Nayane, né? Como é o uso dos testes moleculares na minha prática. Eu vou falar a minha, você pode até falar. Assim, na minha prática é bem limitado, por quê? Porque acaba que esses testes ainda não dão certeza, né? Então, se a gente tem uma indicação de cirurgia, os testes, eles não chegam a descartar totalmente se o nódulo, né, é maligno. É só na cirurgia que a gente tem a resposta definitiva. E outro, não sei se é o principal, é que são exames realmente muito caros. São exames... E aí, às vezes, financeiramente é inacessível, às vezes aí o paciente até está pensando, mas não tem condição de fazer esse exame, e aí por isso que a minha experiência é limitada. E a tua, Aline? A gente sabe que tem, né? Eu até falo para o paciente quando a gente usa muito no Bethesda 3 e 4. Mas é que nem você falou, esses testes moleculares, eles ainda não são aceitos pelo convênio e eles são caros. Eles são cerca de 3, 4 mil reais, eu acho, se não me engano. Isso, é um custo muito alto. E ele tem um valor, assim... Ele é muito bom quando ele dá negativo, né? O valor preditivo negativo, ele é de 96%. Então, a cada 100 pacientes que fazem o teste, 96 realmente é certo, né? E não é 100%, que nem você falou. 4 desses 100 vai ser positivo e não foi visto pelo teste. Então, assim, eu acabo falando que ou o Bethesda 3 e 4, se o paciente quer fazer, eu tenho um paciente que prefere fazer, né? Para realmente evitar a cirurgia e tirar aquela dúvida. Mas a maioria acaba ou acompanhando e deixa a cirurgia para se eventualmente o nódulo cresce, para quando chegar um momento melhor, ou a gente acaba indicando cirurgia logo. Porque, assim... no que a gente vê, né, na minha prática, pelo menos, quando a gente opera com um especialista que faz muita cirurgia, né, de tireoide e tudo, a chance de complicação, ela existe, mas é muito pequena. Então, às vezes, você... se o paciente quer operar e tem indicação, opera, né, e tira a dúvida que ele tem lá, que está angustiando ele. Sim. Perguntaram sobre... A Gique Rodrigues, a iodoterapia. A iodoterapia, ela vem depois da cirurgia, se houver indicação,
se o nódulo realmente, assim, se é um câncer, tem indicação de tirar a tireoide, às vezes a gente faz aí o iodo, a iodoterapia, né, o radiodo, para eliminar qualquer resto de tireoide. Na cirurgia é retirada a tireoide, mas sempre ficam algumas células. O iodo, ele vai lá e queima esse restante das células e a gente pode fazer o acompanhamento com a tireoglobulina, que é o marcador, né, do tecido tireoidiano. É um exame que é próprio da tireoide, então se tem algum resto de tireoide ou se voltou a doença, a gente detecta pela tireoglobulina, né? Então, o iodo não é em todo caso que a gente indica, mas serviria para isso também. O iodo a gente acaba deixando para fazer naqueles pacientes, a gente é cheio de classificação, né? Então, depois que opera, que vem a biópsia, ela vai a classificação de risco, né, da ATA, para a gente saber aqueles pacientes que têm um alto risco de recidiva, que é da doença voltar. Então, para alguns pacientes que têm um risco mais aumentado, a gente acaba indicando o tratamento com iodo, que é que nem a doutora Suzana falou. Ele serve para aqueles pacientes que fizeram tireoidectomia total, porque ele vai queimar os restos da tireoide. Os pacientes que fizeram tireoidectomia parcial, eles não vão fazer o iodo, né? Então, o carcinoma papilífero de tireoide, ele tem uma característica que ele pode ser multifocal, né? Então, ele pode ter outros foquinhos de tumor dentro da glândula. E às vezes, quando a gente vai tirar a tireoide, pode ficar um restinho de nada ali perto da entrada do nervo laringeu. Então, para os pacientes que têm tumores muito pequenos, esse restinho que possa ter ficado não faz muito problema. Mas para os pacientes que têm aqueles nódulos maiores, 4 centímetros, 5, que já tem gânglios, né, no pescoço, então é importante fazer essa complementação com iodo, porque ele destrói o resto do tireoide que possa ter ficado e facilita também para o acompanhamento, porque a tireoglobulina zera, né? E aí o acompanhamento é feito... É mais fácil, né, para quem está acompanhando. Mas a maioria hoje em dia não vai fazer o iodo. É bom para... Muitos pacientes já chegam perguntando, né? E quando é que eu vou fazer o iodo? Isso. Antes se fazia mais iodo, quer dizer, hoje já não faz e tem doses diferentes, às vezes, né? 30 ambulatorial, acima de 100 até 100, né? A partir de 100 fica internado. Na minha época existia mais 30 e 100, né? E, às vezes é preciso mais, e aí o paciente não sabia me dizer, eu perguntava, você ficou internado ou não? Aí fiquei internado para iodoterapia. O paciente sabe, não sabe dizer o que foi que fez, né? Sabe que fez, mas não sabe exatamente o que foi. E aí, eu ia falar o quê? Esqueci o que eu ia falar. E assim, eu queria deixar um recadinho importante para... se você operou a tireoide por algum motivo, guarda aquele papelzinho do anátomo patológico, porque é comum mudar de médico e a gente tem que saber que tamanho foi, que tipo foi, né? Se fez radiodo, se não fez. Tudo isso é importante para a gente traçar aí o acompanhamento. Sim. Uma coisa que eu não falei da cirurgia, que muita gente pergunta, né, do pós-operatório, é que assim, no mesmo dia o paciente já fala, no mesmo dia o paciente já come, pode mexer o pescoço normal, tem muita gente que tem medo, né, que fica com o pescoço duro, com medo do ponto abrir e tudo. A gente orienta 30 dias, eu peço para não fazer exercício físico, quem faz atividade física, né, correr, pegar peso, para evitar de ter algum abaulamento, algum sangramento na região. E o iodo a gente fala, né, que às vezes você não faz naquele momento, mas não significa que você nunca vai fazer. Pode ser que eventualmente durante o acompanhamento você precise fazer, né, por algum motivo, mas hoje em dia, como a gente falou no começo, a gente tem uma tendência a ser menos agressivo, né, no tratamento do tumor de tireoide, justamente por essa característica dele de ser muito indolente. Então, a gente sabe que o iodo não tem muito problema, mas ele pode ter, né, alguns riscos de... Tem muita gente que tem parotidite, então se você pode evitar fazer algum procedimento, melhor, né? Tem dor nessa região, né, das glândulas salivares. E, gente, estamos chegando ao final da live. Vamos ver aqui se a gente respondeu. Tem muita gente que pergunta, e o pior é que vão perguntando, eu não consigo acompanhar, mas se ficou faltando... Não, eu tô tentando... Eu respondo, pode perguntar pelo direct, responder todos. Depois. Aqui. Essa live vai ficar gravada
a gente vai colocar no perfil, provavelmente no meu YouTube. A Aline também vai colocar nas redes sociais dela. Tem uma outra coisa também que eu queria te perguntar, agora me fugiu também. Fala, vamos ver. Ah, sobre a vigilância ativa. A gente não falou. Ah, é verdade. Olha, vamos falar. Então, assim, a vigilância ativa, a gente fala que é assim, quando o paciente tem uma punção Bethesda 6 e eventualmente é num nódulo muito pequeno. Então, o paciente tem aquele nódulo de 9 milímetros que alguém biopsiou e viu Bethesda 6. O paciente que tem, sei lá, 45 anos, não quer operar, e mesmo sabendo do risco, né, de ser um tumor maligno e tudo, o que é que a gente faz? Então, hoje em dia, a gente pode fazer para esses nódulos, a gente tem que ver que não é só o paciente querer, tem que ver onde é que esse nódulo está, porque às vezes o nódulo está muito perto do nervo, muito perto da traqueia. Então, nessas situações, a gente orienta a fazer tratamento cirúrgico, mas naqueles pacientes que se enquadram, né, a gente pode acompanhar. Não é dizer que não vai fazer nada, é um acompanhamento semestral para ver como é que esse nódulo se comporta. Se o nódulo eventualmente começa a crescer, se aparece algum gângliozinho no pescoço, a gente acaba indicando um tratamento cirúrgico. A gente posterga por um tempo, né? Porque tem paciente que é mais idoso, tem um alto risco de cirurgia, né? Problema no coração, tudo. Então, às vezes, você segura um pouquinho, porque sabe que esses nódulos eles podem ficar muito tempo ali paradinhos, né, e nunca desenvolver um tumor. Então, a gente acompanha para benefício do paciente. Claro que nem todo mundo vai se enquadrar ali, mas é bom saber porque em algumas situações pode ser feita. E hoje em dia já é bem reconhecida também, né? Tem centros aqui em São Paulo que já tem esse serviço de vigilância ativa dos cânceres, né, dos microcarcinomas de tireoide. Ali acho que caiu novamente. Deixa eu ver se dá tempo dela voltar. Bom, gente, muito obrigada. Eu já vou agradecendo aqui pela presença de vocês, de todos vocês. A gente sabe que esse aqui é um horário nobre. Então, muitas lives acontecendo ao mesmo tempo. Obrigada aqui por nos acompanhar pelas perguntas. Eu acho que não vai dar tempo dela voltar. E depois a gente publica nas nossas redes sociais, tá bom? Qualquer coisa, entra lá nos nossos perfis e perguntem. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.